E eu fiz dessa canção a introdução daquilo que eu quero compartilhar com você, porque, sabe, eu vivo vida de igreja, eu sempre repito isso muitas vezes. Há 40 anos eu vivo vida de igreja, e nesses 40 anos você percebe em alguns momentos e alguns lugares, de fato, a presença. Em outros, todo mundo está fazendo tudo certinho, tudo que deveria fazer, mas você percebe que falta a presença. O problema é quando você não consegue identificar onde há presença e onde não há. E sabe, recai então sobre mim a responsabilidade de ensiná-los a perceber a presença. E ao falar sobre esse assunto, eu quero lembrar que há muito tempo atrás, a pessoa que se dizia cristã, ela era cristã de verdade. Uma pessoa que se dizia evangélica, ela era de fato, não era nominalmente, não era só para dizer que faz parte de algum tipo de religião. Sabe, em todas as outras religiões é comum você então ter pessoas que se dizem frequentar tal religião, mas não segue os dogmas, não segue os paradigmas, não segue, simplesmente diz, eu sou de tal religião. Mas se tratando de cristãos, algum tempo, algumas décadas atrás, não era assim. Uma vez que uma pessoa dissesse que era cristã, ela era de verdade. E uma vez que ela proclamasse, eu sou um cristão, então vinha no combo, vinha junto, posturas. Porque cristão significa, diga comigo, imitador de Cristo. É isso que significa a palavra. Então, não cabe na mesma palavra eu dizer que eu sou cristão e não sigo a Cristo. Parece algo muito óbvio, mas é aquilo que eu costumo dizer que é o cúmulo da obviedade. É tão simples, é tão notório que você não dá o valor devido. E porque não dá o valor devido, você fica com uma mentalidade superficial a respeito do assunto. Todos nós sabemos que cristão significa seguidor de Cristo. O fato é, nós não somos juízes de nada, nós somos seguidores de Cristo. E aí, quando você começa a olhar para o irmão, e quando você tem uma mentalidade, as suas falas são do tipo, você orou hoje, irmão? Você está lendo a Bíblia? Você está isso, você está aquilo? Então assim, cobrando do outro coisas que normalmente um cristão faz, sabe, e começa então perceber-se que nesse ambiente não há vida de Deus, não há presença. Deixa eu te falar, uma das coisas que nos destacam de toda e qualquer outra religião é que se há vida, tem, se não tem, não tem como inventar. E aí, eu quero dar um dado histórico para você. Você sabe que na Velha Aliança e no Velho Testamento, Deus mandou construir o tabernáculo de Moisés. E esse tabernáculo ele foi dado por Deus nos seus mínimos detalhes, até as cores, as medidas, tudo. E eles fizeram. E esse tabernáculo tinha como objetivo então ser a casa de Deus. Pois bem, você conhece a história? Davi assume o reinado depois de um tempo de muita destruição, e haviam destruído o tabernáculo de Moisés, o lugar aonde Deus tinha mandado fazer para que fosse o lugar da sua habitação. Não existia mais esse templo. Davi então pega a Arca da Aliança, traz e constrói uma simples cabana, não mais um tabernáculo como o de Moisés, todo luxuoso, uma pequena barraca, e colocou a Arca da Aliança lá. Ora, a Arca da Aliança representa um pouco mais forte, a Arca da Aliança representa a presença. Ele traz a presença, faz algo simples, mas presta atenção, depois eles reconstruíram o tabernáculo de Moisés, mas fala para o irmão que está do seu lado, a arca não estava mais lá. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Reconstruíram aquilo que Deus mandou fazer. Posso ouvir um amém? Quem mandou construir o tabernáculo? Deus. Só que agora eles reconstroem, mas o que não está mais lá? Não ouvi.
não está mais lá. A presença, a arca não está mais lá. Só que o serviço do tabernáculo continua. Mas eu quero enfatizar isso para você. Diga, a presença não estava mais lá. Eles estavam fazendo tudo o que Deus mandou fazer. Mas diga para o irmão que está do seu lado, a presença não estava mais lá. Aonde estava a presença agora? Diga, no tabernáculo de Davi. E o mais interessante, Deus não mandou Davi fazer tabernáculo nenhum. Presta atenção nisso, por favor. Havia um grupo de pessoas que estavam fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Fala amém. Qual que era o problema? A arca não estava mais lá. Porém, do outro lado, eu tenho Davi, fazendo algo que Deus não mandou fazer. E qual que é a grande diferença? Ele se importou com a presença. Olha como é sério isso. Havia um grupo de pessoas fazendo aquilo que Deus mandou fazer. O único problema é que a arca não estava mais lá. Não havia presença. Havia apenas pessoas obedientes. Glória a Deus por pessoas obedientes. Mas eu quero mostrar para você que essa obediência não tem sentido se a presença não está lá. Aqui, Davi não está se movendo por obediência. Davi está se movendo, diga, por uma paixão. E por que é que Davi era apaixonado? Diga, pela presença. A presença. Você precisa urgentemente aprender a discernir quando a presença vai embora. Porque quando a presença vai embora, a única coisa que você deve fazer é clamar para que ela volte. Lá em casa, antes de me casar, eu orava a Deus e eu penso as coisas, eu falo para mim mesmo, não fala isso não, não fala isso não. Só que daí, você sabe que o cérebro é mais rápido que a boca, né? E aí, questões de segundos aqui, o cérebro pensou um monte de coisa e agora eu estou em conflito aqui se eu me exponho tanto. O fato é que eu me olhava no espelho e tinha consciência de que eu estava vendo. Então, eu falava, Senhor, que a minha esposa seja pelo menos cheia do Espírito Santo, seja uma pessoa que ouve a Deus. Porque lá no casamento nós vamos ter algumas dificuldades, eu sei disso. E lá eu preciso de alguém que ouça a Deus. E para o estilo de vida que eu determinei, que eu quero viver, servindo o Senhor, eu preciso de alguém do meu lado que ouve a Deus. Então eu não dei muita ênfase na beleza exterior da moça. E aí eu comecei a cortejar uma outra moça. E eu percebi que ela não ouvia muito de Deus não, ela ouvia mais as vontades dela. Mas eu achava ela muito bonita. Eu falei, aí Deus falou comigo, não é ela. Aí eu falei, Senhor, mas quem pode ser? Gente, a Maísa frequentou minha casa, ela era amiga das minhas irmãs. Só que nós temos 6 anos de diferença, eu sei que não parece. Parece mais. Mas são 6 anos, são 6 anos de diferença. Ou seja, quando eu tinha 18 anos, ela tinha 12. Que era a época que ela mais frequentou a minha casa. Eu nunca olhei para a Maísa. Ela tinha 12 aninhos. A magrela, isso aqui. Só que a vida foi indo, eu fui embora, eu fiz seminário, tarará, tarará. Quando eu voltei, ela estava com 19. E naquele relacionamento, eu priorizei alguém que ouve de Deus, alguém que dá importância à presença. E eu confesso para você, um pouco contrariado, estava ainda um pouco apaixonado, eu decidi romper esse relacionamento e acreditar na voz de Deus, naquilo que Deus tinha falado. Deus falou, eu tenho algo melhor para você. Eu decidi crer nessa palavra. Homens de Deus, mulheres de Deus, andam debaixo de uma palavra. Há uma palavra. E nós andamos debaixo dela. Posso ouvir um amém? Amém. Homem de Deus, mulher de Deus não são resultadistas. Não é porque eu estou tendo resultado que é de Deus. É uma mentalidade muito infantilizada. Se é de Deus vai dar tudo certo. Não é assim, irmãos. Às vezes não dá. A vida está cheia de percalços. Mas fala para o seu irmão, isso é outra pregação.
Mas não pense dessa maneira. Tudo que é vontade de Deus vai acontecer. Não é. Quer ver um exemplo bem claro? A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos se convertam, sim ou não? Está lá na palavra, é a vontade de Deus. Mas todos vão se converter? Não. Simples assim. Ô pastor, não, a vida é assim. O livro. Aí eu fico emendando uma mensagem na outra. Mas é só para te dar o exemplo. Não é porque é vontade de Deus que vai acontecer assim de forma, não. A vontade de Deus precisa achar pessoas. E quando a minha vontade encaixa com a vontade de Deus, fala para o seu irmão, aí sim. Basta um eis-me aqui. Pois bem, eu decidi crer na palavra de Deus. E aí, quando eu então revi a Maísa, ela agora com 19 anos, Deus falou comigo, é essa. Eu falei, Senhor, mas é muito melhor. A palavra de Deus é fiel. E aí, irmão, eu fui conversar com ela, fui conversar com a Maísa. E fui direto ao ponto. Falei, eu sou homem de Deus, meu projeto de vida é esse, eu quero viver isso aqui, e eu preciso de uma mulher do meu lado para viver os sonhos e os planos de Deus junto comigo. Ela falou, tô dentro. E aí eu fui embora para casa, falei, não acredito. Porque vamos lá, gente, se colocasse um do lado do outro, a lata de um, a lata do outro, entende o que eu quero dizer? Mas o fato é que ela é mulher de Deus. E uma moça que é bonita como ela, o que acontece? Qual que é o tipo de conversa que vem na orelha? Nossa, como você é linda. Nossa, e aí os babacão da vida só falava isso. E ela fez uma oração. O rapaz que chegar com outro discurso, então eu vou entender que é de Deus. Eu falei, obrigado, Espírito Santo. Eu cheguei com um discurso que o Espírito me deu e que é o que ela esperava. Como é que os jovens de hoje, já estou nessa fase, né? Como que os jovens de hoje em dia dizem? Deu match. Deu certo. O Espírito já estava lá. A presença de Deus coordenou tudo. E eu fui movido por uma paixão. O Senhor começou a colocar algo no meu coração em relação a Maísa. Homens de Deus e mulheres de Deus que valorizam a presença, não são movidos meramente por obediência. Pelo amor de Deus, não estou falando contra a obediência, mas eu preciso te mostrar que pessoas que se tornam sensíveis à presença, eles não estão debaixo apenas da obediência, são pessoas que estão debaixo de uma paixão. Quantos amam o Senhor? Diga aleluia. Sabe, tem que ter uma expressão de amor pela presença. Sabe, se você tem um tempo que você não expressa o seu amor pela presença, eu quero incentivar você. Não é à toa que o Senhor está trazendo essa mensagem a nós. Fala para o irmão que está do seu lado, é tempo de crescer em sensibilidade, diga em amor, em paixão, pela presença, pela presença. Por que você precisa saber disso com clareza? Porque para aquilo que o Senhor tem para nós no futuro como igreja, nós precisamos nos mover em paixão. É uma obra de amor. Cuidar de vidas requer muita responsabilidade, mas é uma obra de amor. Cuidar de filhos requer muita responsabilidade, mas a base da criação e do cuidado de filhos é o amor. E o que a Bíblia diz a respeito de amor? O amor jamais acaba, mas ele esfria. Pois bem, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu quero ler os 10 primeiros versículos com você, então esteja atento à leitura. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação,
Se é que já tendes experimentado, ou melhor, tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Para o que também foram postos. Vós, porém, verso 9, presta atenção, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por que eu estou lendo esse texto para você? Essa noite, até agora eu não falei o tema da ministração, né? Diga, identidade sacerdotal. O tema para nós hoje é essa identidade de sacerdotes. Eu e você fomos constituídos, a Bíblia diz, reis e sacerdotes. É difícil de você compreender isso, mas pela graça de Deus, eu quero que você, eu quero de maneira simples que você entenda essa mensagem, porque ela vai ser fundamental para aquilo que nós vamos viver daqui para frente. Quantos creem que o Senhor tem o melhor de Deus para nós? Diga, o melhor de Deus está por vir. Sempre. Verdadeiros cristãos sempre têm uma santa expectativa do futuro. Por quê? Porque nós estamos andando com o Senhor. E ainda que o presente esteja me mostrando momentos difíceis, nós andamos com o Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo. Na velha aliança, eu quero que você guarde isso, havia um grupo de pessoas obedientes, mas que não tiveram a sensibilidade de perceber que aquele trabalho sem a presença não fazia mais sentido. Porque quando Jesus falou sobre restauração do tabernáculo, ele não falou sobre a restauração do tabernáculo de Moisés, e falou a respeito da restauração do tabernáculo de Davi. E o que é que tinha de tão especial aqui no tabernáculo de Davi? Diga, a presença. A presença. O que tinha de especial no tabernáculo de Davi? E o que é que Jesus está falando que iria restaurar? A presença de Deus no meio do povo. E o texto que eu li para você mostra claramente que Ele nos fez, não é baseado em nós, é baseado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele nos fez, diga, reis e sacerdotes. Por que Ele fez isso? Há um plano, há uma missão, há um desígnio da parte de Deus para todos nós. Por isso que não podemos ser cristãos nominais. Não adianta você falar para alguém pergunta qual é a sua religião, você fala cristão, mas é só nominalmente. Diga, misericórdia. Não dá para ser, não pode ser. Nós somos pessoas que amamos a presença, dá um glória a Deus bem forte aí. Nós somos aqueles que queremos a presença. Nós somos a estirpe de pessoa que, se ela passa um tempo sem orar, ela não fica acusada. E não tem nenhum outro acusando. Na verdade, ela fica com saudade de orar.
E de repente você vai na rotina do dia a dia, na correria do dia a dia, e faz um tempo que você não lê a palavra. Nós não somos do tipo de pessoa que vamos ficar acusando o outro. Nós somos o tipo de pessoa que vamos orar. E aquele que não está lendo a palavra, ele vai sentir saudade de ler a palavra. E os nossos líderes, só os líderes de célula, diga aleluia. Diga, eu estou aqui. Muitos líderes estão lá, né, no encontro. Quem tem pessoas aqui que estão lá no encontro que você está esperando? Daqui a pouco eles vão chegar. Nós vamos recebê-los com grande alegria, amém? Mas antes o Senhor tem uma palavra para falar ao seu coração. Nós somos o tipo de gente que vamos orar para um ambiente espiritual, gerar fome e sede naquele que de repente se embaraçou com o dia a dia. Não está orando mais como deveria, não está lendo a palavra como deveria, mas nós não somos acusadores e nem juízes de nada. Nós somos um povo que vamos orar. E quem está no nosso meio vai sentir cada vez mais fome e sede. E ao invés de sentir acusado, você vai sentir a saudade da presença em nome do Senhor Jesus. Esse texto fala sobre a unção de rei e de sacerdote. Eu quero só mencionar para nós ganharmos tempo, mas Eclesiastes capítulo 4, verso 8 diz, porque a palavra do rei tem autoridade. Então por que o apóstolo Pedro, ele está falando especificamente que o Senhor nos constituiu, o que mesmo, meus irmãos? Reis. O que isso significa de fato? É que a palavra de quem está em Cristo tem autoridade. Essa unção de rei tem a ver com a autoridade. E do sacerdócio, Deuteronômio capítulo 21, verso 5, não precisa pôr, só vou citar. Então se encheram os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor. O que é um sacerdote? Diga, é aquele que está para servir. O que é um sacerdote? Diga, aquele que está para cuidar. Então, sacerdote na cabeça de um religioso é uma posição, é alguém especial em si mesmo. Mas o sacerdócio nada mais é do que um coração de servo, um coração que sabe que foi escolhido por Deus para abençoar. Então vamos resumir a questão do sacerdócio? Diga, eu nasci para servir e para abençoar. Olha para cá, sacerdote é aquele que traz a presença de Deus para os irmãos. Sacerdote é aquele que leva os irmãos, ajuda os irmãos a irem à presença de Deus. Nós chamamos isso de função sacerdotal. Agora, o que eu quero deixar claro para você nessa ministração é que na nova aliança o Senhor nos constituiu, todos nós somos reis e sacerdotes. Fala para o irmão que está ao seu lado, você não é um crentezinho comum. Não existe isso. Não existe. E o meu papel é só frequentar a igreja. Não existe. Pelo amor de Deus, ouve com os ouvidos do coração. Desperte. Se tratando de cristianismo, não existe cristão de banco ou de cadeira. Aqui não tem banco, né? Não existe, não existe. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Isso fala de uma identidade. Na velha aliança, a casa era o tabernáculo. Na nova aliança agora, diga, eu sou a casa de Deus. Diga, eu sou o tabernáculo. Sabe, de Gênesis a Apocalipse você vai perceber um Deus que o desejo do coração dele nada mais é de uma casa para habitar. Ele quer estar conosco. Eu gosto muito de uma expressão que fala que ele tabernaculou conosco. O que é isso? Resumidamente, fala, ele veio fazer morada. Ele veio fazer morada. E isso é possível por intermédio do sangue de Cristo que foi vertido na cruz. O Senhor não vem habitar em você baseado na sua obediência. O Senhor vem habitar em você baseado naquilo que você crê, na obra do Calvário. E à medida que você é apaixonado pela presença,
então Ele vem habitar em você. Mais e mais da presença de Deus dentro de você. Você é o tabernáculo. Por isso, a importância e a necessidade de nós sermos apaixonados pela presença. Você de fato vai ser tabernáculo do Senhor quando você der importância à presença. Toda pessoa que dá importância para a presença de Deus se manifesta. O desejo de Deus é fazer morada em cada um dos seus filhos. Quem crê nisso junto comigo, dá um glória a Deus. Diga um aleluia. Dá um brado de vitória. Diga eu creio. Presta atenção de tudo que eu estou falando para você até agora. Se você guardar essa frase, eu estou satisfeito. Diga, o desejo de Deus é morar dentro de mim. Agora eu te pergunto, será que os cristãos não sabem disso? Sabe ou não sabe? Tem crente que dá até aula desse negócio. Ensinando as pessoas que Deus quer morar em você. E que por intermédio do sangue de Cristo, isso é possível. Porque nós nos tornamos santuário, tabernáculo de Deus, não baseado naquilo que nós fazemos, mas baseado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O texto que eu li para você, fala que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Por que rei? Porque a palavra do rei tem autoridade. E para os filhos de Deus, quando você está cheio da presença, fala para o irmão que está do seu lado, a tua palavra tem autoridade. Tem autoridade. Tem autoridade no reino do Espírito, para desfazer as obras do maligno. Eu sou pastor, e se você me pediu uma oração, obviamente que eu vou orar por você. Mas o meu maior êxito ministerial é ter uma igreja que os irmãos se posicionam e oram. Nós podemos orar juntos, mas o desejo do meu coração é que você sempre se posicione quando for necessário, e ore, e fale com autoridade, porque há uma identidade. Você é filho de Deus, e Ele te constituiu rei e sacerdote. Sabe o que é interessante? Olha o que a religião fez conosco. No dia que você falou o que não devia, fez o que não devia, e alguém pede oração por você, você não tem fé para orar. Eu sou como você, mas eu aprendi em Deus e quero transmitir esse ensino. Porque a religião ainda nos influencia, dizendo que é através de nós, mas não é. Eu quero lançar um desafio para você. No dia que você falou o que não devia, o dia que você fez o que não devia, eu quero que você tenha a ousadia de crer que você vai ser usado por Deus. Você está me ouvindo? A religião é inconcebível. Pastor Aloysio, nosso pastor fundador, ele conta uma história de que um pastor ligou para ele, assim, 1 hora antes do culto, e falou: pastor, eu preciso que você venha pregar aqui na igreja, porque eu acabei de ter uma discussão muito séria com a minha esposa, eu não tenho condições nenhuma de pregar. E o pastor Luiz falou: olha, é claro que eu posso ir aí pregar, porém nós vamos perder a oportunidade de você aprender algo na prática. Algo que eu já te ensino há muito tempo, mas pelo jeito você não aprendeu. É o seguinte: você vai orar aí, e você vai lá, e você vai pregar, e eu vou estar no seu culto e vou sentar na primeira cadeira. Não, pastor, mas você não está entendendo. Ele falou: sei que não está entendendo. Você ainda está baseado na sua força. Você ainda está pregando baseado em você mesmo. Hoje, você falou o que não devia, fez o que não devia, e você vai precisar depender totalmente de Deus. E eu vou estar lá para assistir o seu culto. E o pastor Luiz conta a história que ele foi lá, sentou na primeira cadeira, e o pastor teve que ter uma experiência.
E foi o melhor culto da vida dele, porque ele estava totalmente baseado em Deus. Não havia nada baseado, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu aconteci. Na verdade, ao olhar para si mesmo, ele não tinha nada. Ele dependeu totalmente do Senhor. E ele aprendeu a lição que eu quero transmitir para você hoje. Ouça-me, o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Por que a unção de rei é necessária? Porque a palavra do rei tem autoridade. E para que nós precisamos de autoridade? Diga, para destruir as obras do maligno. Você tem um filho que está passando por um momento difícil? A autoridade na sua boca para reverter situações. No casamento, relacionamento conjugal, você líder de célula, está liderando célula e a célula não rompe, o Senhor te constituiu rei, a autoridade. Abre a sua boca, comece a declarar palavras. Acredite, uma situação está acontecendo, o rei libera uma palavra, muda o ambiente. E o sacerdote é aquele que traz a presença de Deus para as pessoas e que leva as pessoas até a presença de Deus. E o sacerdote, ele tem algo na sua mente, no seu coração. O sacerdote está ali para servir. O sacerdote está ali para ajudar as pessoas. E essa é a função de todo crente, todos os irmãos. Eu comentei um pouco com você a respeito do tabernáculo, mas eu quero falar um pouquinho do dia a dia do tabernáculo de Moisés. O sacerdote, ele tinha afazeres, ele não acordava e ficava ao léu. E isso nos ajuda a compreender também qual que é a nossa atitude como sacerdote. A primeira coisa que o sacerdote fazia era se deparar com o altar do holocausto, que significa contemplar a obra do Calvário para nós. Então, o tabernáculo de Moisés havia 3 ambientes, diga comigo, átrio, santo lugar e santíssimo. Então, ele entrava e dava de cara com o átrio. Nesse átrio, então ele se deparava com o Calvário, se deparava com o holocausto. Em Cristo Jesus, ele fez tudo que o sacerdote fazia aqui, de imolar o cordeiro, de aspergir o sangue, todo esse ritual aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Posso ouvir um amém? Então, o trabalho do sacerdote diante do holocausto diz respeito ao que nós temos que fazer hoje em dia. Qual que é a primeira coisa que você deveria fazer no seu dia? Diga, ir até Jesus. Nos lembrar quem é Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que o sacerdote fazia era ir até o holocausto. Era sacrificar, era derramar o sangue. Diga, Cristo já fez isso por mim e por você. Agora, de maneira prática, o que nós fazemos? Nós vamos para a presença. Agradecer a presença. Agradecer o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Sabe, esse momento que nós chamamos de devocional, ou você pode chamar também de tempo de solitude, não é uma opção para o crente. Fala para o irmão que está do seu lado, é uma necessidade. É uma necessidade. Não tem como você dizer que você é um cristão e não separar tempo para a presença. Ele nos constituiu reis. Amém, aleluia, eu creio. Presta atenção, toda crença vai requerer de nós uma atitude. A maneira como eu penso define minhas atitudes. E se eu creio que o Senhor me constituiu rei, sacerdote, isso vai requerer de mim uma atitude. Diga, todo sacerdote ama a presença. Ama a presença, ama a presença. Qual que é a primeira coisa que você deveria fazer no seu dia?
Fala para o seu irmão, ir para a presença. Cada um da sua maneira. Não faça disso um ritual. Nós somos cristãos. O mais importante aqui é você valorizar a presença. Não é fazer porque o pastor falou, não é fazer porque nós estamos no 21 dias, não é fazer porque todo mundo está fazendo, é porque eu amo a presença. A primeira coisa que o sacerdote fazia era estar diante do holocausto. O que nós devemos fazer, a primeira coisa, é estar diante do Senhor, contemplar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele nos tornou nova criatura, o sangue de Cristo nos fez novos, a vida passada morreu, eis que tudo se fez novo, e tudo isso por intermédio do Senhor Jesus. Não há mais condenação, diga aleluia. Jesus aniquilou todos os nossos pecados e agora nós somos livres para viver uma vida com Deus. Por isso que a Bíblia fala que eu e você podemos entrar com ousadia na presença. Irmão, ouça, minha presença de Deus está disponível para você. Você está me ouvindo? A presença de Deus está disponível. Não perca tempo, ou não diga que você é um cristão se você não valoriza a presença. É tempo de buscar a presença como nunca antes. Quem está comigo, dá um glória a Deus. A segunda coisa que então o sacerdote fazia era lavar as suas mãos e os pés na bacia de bronze. E a bacia de bronze era onde ele ia, por quê? Ele fez o holocausto, derramou o sangue e depois ele precisava lavar as mãos. E por que a bacia era de bronze? Porque quando ele ia lavar as mãos, ele refletia a sua própria imagem. Diga, Cristo em nós, a esperança da glória. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, olha o que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Presta atenção nesse texto. A primeira coisa que o sacerdote fazia era estar diante do holocausto. A segunda coisa agora era lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. E quando ele ia lavar, refletia a sua imagem. E ele estava sendo lavado. O sangue. Eu e você fomos lavados e redimidos pelo sangue. Dá um glória. E agora em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele diz, todos nós, só as irmãs declarem, todos nós. Só os irmãos homens declarem, todos nós. Olha o que diz o texto, com o rosto descoberto. Olha, Moisés, quando se deparou com a presença de Deus, com a glória de Deus, lembra que ele colocou um pano para cobrir? Esse texto agora está falando que nós da nova aliança, quando nós vemos a glória, não é para cobrir, fala para o seu irmão, é para desvendar. Para desvendar. Porque as pessoas precisam de ver a glória de Deus que vai fluir da sua vida. Você está me ouvindo? Presta atenção, é mais simples do que você está imaginando. Eu me importo com a presença, então o meu dia, eu vou para a presença. Agora o meu rosto é desvendado, descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Homens e mulheres cheios da presença de Deus, onde as pessoas podem ver Cristo em nós. É tão simples como o que eu estou te falando. Agora, homens e mulheres que resplandecem a glória de Deus, esses levam a imagem de Deus às outras pessoas. E o Espírito Santo está fazendo uma transformação na minha vida e na vida daqueles que estão admirados por aquilo que Deus está fazendo na minha. Estou me fazendo entender? Há muitos irmãos aqui, e esses irmãos, já chegou todos? Aleluia! Qual que era o combinado mesmo? 9 horas, né? O Silvio falou assim, pastor, mas você vai conseguir terminar 9 horas? Eu falei, com certeza. Então chega para cá já. Vai usar a equipe de louvor ou lá em cima? Lá em cima? Irmãos, prepare aí, para não dar aquele hiato. Só vou encerrar com você. É tão simples como
É tempo de nós amarmos a presença. À medida que você então entende que há uma identidade, diga: eu sou rei e sacerdote do Deus vivo. Olha para cá, não é baseado no que você faz ou deixa de fazer, é baseado naquilo que você crê que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós nos tornamos de fato reis e sacerdotes, e agora na bacia de bronze nós refletimos não a nossa imagem, porque a nossa imagem é ruim, nós refletimos a imagem de Cristo. Cristo. E por fim, o sacerdote ele tinha que tirar as cinzas do altar, porque queimava-se, toda a gordura ali e tal, e depois ficava as cinzas. E você sabe, quando você vai fazer churrasco, o que você faz para fazer um novo churrasco? Tira a cinza, senão não pega fogo. Então tem muitos irmãos que já queimaram o coração diante de Deus no passado, mas está cheio de cinza. É tempo de tirar as cinzas, porque há um fogo novo de Deus para ser derramado na sua vida. Esse amém não move nada. Ouça-me, talvez você tenha queimado no passado, mas hoje em dia você não queima mais. Por que não está queimando? É tempo de remover a cinza, porque Deus quer derramar um fogo novo na sua vida. Esse é o tipo de amém que move. E para manter esse fogo aceso, meu irmão, depois de tirar das cinzas, se colocava mais lenha no fogo. O fogo não poderia se apagar. Uma das funções mais importantes do sacerdote era não deixar a chama se apagar. E aí eu quero finalizar. Há tantas pessoas dizendo que o fogo de Deus apagou no coração dela por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano, por causa de ciclano. Ouça-me, da parte de Deus, ninguém é responsável por manter a chama acesa, a não ser você mesmo. As pessoas podem falar coisas para me magoar, mas olha para cá, eu tenho o poder de não ficar magoado. Você está me ouvindo? As pessoas podem fazer coisas para deixar você para baixo, mas quando eu tenho uma identidade, eu tenho o poder de não ficar para baixo. Você está me ouvindo? Uma postura de rei e sacerdote, não importa o que o outro faça, a responsabilidade de manter a chama acesa, diga: é minha. Só as irmãs declarem: é minha. A pergunta é: de quem é a responsabilidade de manter a chama acesa? Para com essa tolice, com essa criancice, que o fulano e o ciclano e isso e aquilo, não importa. Eu vou manter a chama acesa. Diga: eu vou manter a chama acesa. Essa é uma função sacerdotal, de manter a chama acesa dentro do meu coração. Tira a cinza fora. Quando tiver o foguinho, estiver baixo, fala para o seu irmão: sopra, que a chama vai acender de novo, vai queimar como nunca antes. Grandes coisas estão por vir, meus irmãos, eu creio com todo o meu coração. O último texto, Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Diga: mantenha a chama acesa, meu irmão. Feche os seus olhos onde você está. Pai, eu quero orar e colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. É tempo, ó Deus, de queimar como nunca antes. Há o fogo do Espírito Santo que está sendo preparado para ser derramado sobre essa igreja, sobre esses irmãos. Aqueles que nunca queimaram vão queimar e ter uma experiência poderosa. Aqueles que queimaram no passado e que por algum motivo estão cheios de cinza, é tempo de remover a cinza e sentir o novo de Deus, sentir o fogo novo de Deus.
em nome do Senhor Jesus. Acende a chama que há, ó Deus, nos nossos corações. Eu declaro, ó Deus, um tempo fervoroso na vida dos meus irmãos. Nós vamos viver o melhor de Deus. Se você crê nisso, diga aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mais uma vez tivemos um encontro poderoso. Nós tivemos 30 vidas que foram impactadas por Deus naquele sítio. Nós desfrutamos de um ambiente sobrenatural, extremamente favorável para a presença do Senhor. Vidas que foram tocadas de uma forma nunca vista antes. E com base na palavra que o pastor liberou aqui, foram reacendidas chamas no coração de cada encontrista. E é com uma grande alegria que eu venho falar para vocês que essas vidas, elas foram tocadas de uma forma tão poderosa que foi visível a transformação que Deus fez na vida de cada uma delas. Você sabe que nós falamos como igreja que o fluir do Espírito, o batismo do Espírito não tem a ver com você orar e a pessoa cair, estribuchar e tal, mas tem a ver com o caráter sendo transformado. E essas 30 vidas foram transformadas. Vidas foram libertas, curadas, restauradas. Famílias foram restauradas para a honra e glória do Senhor. E tudo isso foi o Senhor quem fez e foi poderoso. E eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos receber esses encontristas com uma grande festa. Pode soltar o som aí, Danilo. Glória a Deus. Eu queria que você recebesse os encontristas com festa, amém? Solta o som, meu irmão. 1000 graus. Nós vamos ter Aleluia. o som do céu, Braçadão. Sai do chão, eu quero ver. Vai pegar fogo agora. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar.
Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, 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 descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pedir para a igreja se sentar rapidamente, amém? Glória a Deus. Vamos para os testemunhos rapidamente. Glória a Deus. Chamar o Patrick aqui, cadê o Patrick? É você, meu irmão? Vai testemunhar um pouquinho do que o encontro foi na sua vida, amém? Boa noite, queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vamos pedir silêncio, amém? Glória a Deus. Eu sei que é um ambiente de festa, mas agora é de testemunho. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, a igreja, amém? Foram 3 dias incríveis na presença do Senhor, né? Pô, que eu pude ter a noção do tamanho amor que Ele tem pela minha vida, do tamanho cuidado. E algo que eu aprendi lá, que eu tenho que colocar em prática, que está queimando no meu coração, é a palavra perdão, né? De eu pedir perdão para as pessoas que eu magoei, que eu fiz mal, né? E esses momentos, esses últimos tempos, ando passando momentos bem difíceis na minha vida, né? Tendo as escolhas erradas, e isso refletiram no meu relacionamento com a minha família, né? Em relação ao meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, de não conversar com eles, não ter diálogo, é algo que estava fazendo muito mal para mim, né? A minha família, pô, meu pai sempre fez o impossível por mim, né, meu? Tamanho amor que ele tem pelo filho, Patrick, né? Nunca me desanimou por mim, né? Sempre esteve atrás de mim, sempre fez o impossível. E nessa noite aqui, pai, eu queria te pedir perdão. Me perdoa pela vergonha que eu fiz o Senhor passar muitas vezes. Obrigado por o Senhor nunca ter desistido de mim. Obrigado porque o Senhor sempre foi atrás de mim. Oh, obrigado, bro. Obrigado, pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Aleluia. Queria agradecer a igreja. O pastor Pertson sabe, pô, já congregamos aqui, né? Eu creio que a glória da segunda casa será maior que a primeira, em nome de Jesus. E, pô, eu vou voltar, cara. Eu vou voltar para onde eu nunca devia ter saído, cara. E eu creio que a minha família também vai voltar. Há tempo para todas as coisas e esse é o tempo do renovo. Obrigado.
tá aqui com a gente. Eita glória, aleluia. Vem, Everton. Já começou já a 1000 por hora, 1000 graus de unção. Pai, Senhor, igreja, em nome de Jesus, agradeço a oportunidade aqui, irmãos. Foi uma experiência maravilhosa, né? Agora é chique, estou sabendo como é que o pastor Peterson sente já. Pô, legal, gostei. Mas, irmãos, é maravilhoso a presença de Deus, né? O amor de Deus por cada um de nós. E a gente só entende isso quando a gente se abre de coração, a gente se permite sentir o Espírito Santo. Era uma coisa que eu tinha muito em mim de ter Deus falando, sabe? Às vezes profetas e demais pessoas falavam, de outras formas Deus falava. Mas eu precisei passar por um acidente onde eu perdi um amigo muito querido para entender que a morte esteve perto de mim, mas Deus colocou suas mãos sobre mim e me deu livramento. E agradeço a Deus porque tiveram pessoas intercedendo por mim, irmãos em Cristo, mais novos irmãos aqui agora, né, todos aqui, os demais. Minha mãe, né, só tenho a agradecer. E a renovação foi grande. Eles fazem a gente chorar lá, irmãos. Isso aí eles fazem, pode ter certeza. Mas é um choro de alegria, porque a presença de Deus é na nossa vida. Só que às vezes a gente não enxerga. E eu precisei passar por essa experiência, onde eu agradeço imensamente mais uma vez. Perdões devem ser gerados, concedidos e tudo mais. A fila é extensa, mas Deus vai mostrar o caminho em nome de Jesus. E saber que eu sou amado e que a eternidade foi trazida de volta a mim, porque eu me afastei dos caminhos de Deus, mas hoje eu estou aqui de volta, pela misericórdia e amor dele. Então fiz amigos, agradeço a cada um que trabalhou por nós, trataram a gente muito bem. Em nome de Jesus, agora o caminho é seguir, trabalhar com o pastor, com os demais aí, novo guerreiro aí em nome de Jesus. E só tenho a agradecer ao Senhor. Obrigado. Aleluia. Chama a Beth aqui rapidamente. Cadê a Beth? Beth. Oi! Paz, igreja. Ai, eu tô nervosa. Eu falei, minha chorada, tá vendo? Gente, ainda tem água dentro de mim, eu tô impressionada. Quando a minha filha foi lá e falou, mãe, eu chorei tanto, nunca chorei tanto. Gente, chora muito mesmo. Mas, em nome de todos, eu quero agradecer o Silvio, a esposa, as pessoas que nos serviram lá, as mães de quarto, a Thaís, Cladinha, que sofreu comigo, porque, ó, descarreguei tudo nela, entendeu? O Silvio falou que era Deus, né, falando, então eu aproveitei. As amizades que a gente fez lá, as meninas são maravilhosas. Tem muitos testemunhos para dar, não só meu, quanto delas também. E eu só tenho a agradecer, não vou falar muito. Quero agradecer a Lide, que nunca desistiu de insistir para eu ir para o encontro. E só agora eu sei o quanto é importante todos irem. Por que eu lutei tanto para ir no encontro? Demorei tantos anos. Porque eu queria mudar o meu jeito. Eu até falei, né, para o Pedro, sobre a Maísa. Eu quero mudar, eu quero parar de fazer isso para poder ir. Gente, não espere mudar. Vá, a mudança vem de lá. É a partir de amanhã, né, de lá já mudei. Mas as pessoas que estão à minha volta, com certeza vai perceber a mudança, né, que Deus fez na minha vida. Adri, obrigada por ter vindo. E, assim, é só gratidão. É muito, muito bom. Não tem como descrever, gente. Tem que ir no encontro. E você que está com dúvida de ir, que está esperando mudar, vai antes de mudar. Deus vai mudar a sua vida. Amém. Tá bom? Amém. É isso. Glória a Deus. Irmãos, tem um testemunho aqui agora lá de São Luís. Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, né, antes de ler o que eu escrevi, porque foram dias inesquecíveis que só quem estava lá pôde sentir o amor de Deus. Mas vou ler e
ao momento que for passando, não ligue se eu chorar, porque é muita emoção. Que fim de semana inesquecível na presença de Deus. Foram dias intensos, cheios do poder, da graça e do amor do Senhor. Cada momento foi uma nova revelação, um toque do céu sobre nós. Na sexta-feira, vivemos Peniel, o lugar do verdadeiro encontro com Deus. Assim como Jacó, fomos confrontados, curados e marcados por um toque divino. Deus nos mostrou que quando nos rendemos por completo, Ele transforma nossa identidade e muda o rumo da nossa história. No sábado, fomos profundamente ministrados sobre as consequências do pecado, o chamado para o evangelismo, a cura da alma e a poderosa mensagem da cruz. O Espírito Santo nos libertou de fardos antigos e reacendeu em nós a chama de levar o amor de Jesus a todos os lugares. E neste domingo, o céu se abriu sobre nós. Fomos impactados com a palavra sobre o batismo do Espírito Santo, os sonhos de Deus e a visão de célula da Igreja Videira. Recebemos renovo, propósito e direção para viver a vontade perfeita do Pai. Foram dias de lágrimas, risos, abraços e experiências sobrenaturais. Dias em que Deus nos encontrou, nos marcou e nos enviou. Agora seguimos cheios do Espírito Santo, prontos para viver os sonhos de Deus e espalhar tudo o que recebemos nesse encontro incrível. Aleluia. Irmãos, esse é o relato dele em especial. Ninguém falou nada para ele. Ele simplesmente decidiu escrever tudo que ele queria, tudo que ele sentiu. E esse foi o testemunho desse irmão aqui que nos impactou lá no sítio já. Já arrebentou todo mundo lá. Glória a Deus. Queria chamar aqui a Jaqueline e o marido. Glória a Deus, aleluia. A Jaque e o André. Lembrei. Boa noite, igreja. Então, faz 26 anos que eu não sei o que é sentir a presença do Espírito Santo. Porque eu saí de um ministério que eu tinha 14 anos e, infelizmente, não consegui mais sentir a presença de Deus. E eu estava, com depressão, passando no CAPS, passando em psicólogo, psiquiatra, sentindo coisas muito ruins, vontade de me matar e tudo mais. Aí eu pensei, eu vou na célula. Minha cunhada chamou, fui. Primeira vez que eu fui, já senti aquela paz. Eu falei assim, ai, glória a Deus, pelo menos já melhorei um pouco. Aí eles falaram, vamos pro encontro. Aí eu falei, será que Deus vai tocar pelo menos 1 centímetro do meu coração? Aí eu falei assim, não, eu vou. Aí tomei a decisão, chegando lá, eu já fui bem recebida, aquela emoção toda. E eu, ai meu Deus, já chorando. Já sou uma manteiga derretida. E aí nisso, tinha questões de perdão também. Eu tenho 17 anos junto, com meu esposo. Só que a gente estava separado. Só que, para você ter uma ideia, eu nem coloquei na cabeça dele de vir. Ele sentiu no coração. E aí, tocaram na palavra perdão. Aí, como que não tem como você perdoar uma pessoa aqui fora, você tem uma pessoa para você perdoar lá dentro já, Na mesma hora que acabou a revelação lá do perdão, aí nisso eu fui até ele, dei um abraço nele, um beijo nele e falei, me perdoe. E aí ele me perdoou e eu perdoei ele. E eu acredito que nada é por acaso, E eu fui curada também da minha crise de ansiedade, fui curada da depressão. Tudo que eu sentia, não sinto mais. Deus é maravilhoso, Deus é muito maravilhoso. E lá eu senti ainda que eu ainda vou acabar ministrando, eu vou ganhar almas para Deus. E foi perguntado qual era o meu sonho lá. O meu sonho é batizar antes do final do ano. Amém? Boa noite a todos.
É difícil para mim falar nesse momento, né? Mas o que aconteceu lá foi surreal, né? Como já me haviam me dito, né? Esperava algo novo, mas fui surpreendido, né? Coisa que não tem como explicar, né? Só sentindo. Recomendo a todos, né? Além da aliança que foi renovada com Deus, né? E a presença do Espírito Santo, né? Que a gente precisava tanto, né? Na nossa vida. Renovamos a aliança também no nosso casamento, graças a Deus. Estamos juntos de novo. E também tive a libertação, a cura, que eu tenho uma doença crônica. E lá eu recebi a bênção, né, na oração e senti que eu já estou curado, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia, aleluia. O Senhor restaura. Eita, olha aí, o pastor vai matar eu aqui, gente. Um de cada vez. Vem. A paz. Olha, eu vim porque eu quero pedir perdão. Porque foi o que eu me prometi lá. Para minha mãe com meu pai, porque pensa numa bicha rebelde. Era eu. Eu não fui uma boa filha, muitas das vezes. Aí sabe, ela me olhando. Bem rebeldinha, e olha que eu tô velha pra isso. E eu queria pedir perdão também pra uma pessoa, porque eu sempre julguei ela mal, sempre julgava também, porque eu gostava de apontar o dedo, viu, menino? Tá, nossa, falava o nome e já tava lá pra falar dele. E a gente tem muito costume de idealizar isso, né? Separou, é a pior pessoa do mundo. E eu queria pedir perdão pro pai do meu filho, dos meus filhos, né? Meus bacurizinhos. Fica de pé, filhão. Vem cá. Ó. Calma. Meu filho, olha, deixa baixo. Não, peraí, deixa eu falar assim Eu queria pedir perdão pra você, porque eu falava muito mal de você, sabe? Até no encontro eu falei. Eu falava, aí Darkley ficava, moça, perdoa ele. Eu falei, eu vou nada, eu vou dar nada, não, sai fora. Aí eu vi que o perdão era uma libertação pra mim também. E se ele merece, não merece, quem vai acertar as contas dele com Deus é ele. Mas ele sabe que desde que a gente separou, eu nunca quis o mal dele, porque ele é pai dos meus filhos. Se ele tiver mal, automaticamente os meus filhos estão mal. Então, menino, foi difícil, né? Mas eu queria te pedir perdão, viu? Glória a Deus. O Senhor restaura famílias. Amém? Esse aqui passou pelo último encontro, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Ela vai lá pedir perdão pro pai e pra mãe também, ó. Ah, boa. Paz do Senhor, igreja. Então, na verdade, eu congrego na Igreja Videira, já fui da Ágape. Durante minha adolescência, eu casei em Cristo
e tive 2 filhas maravilhosas em Cristo. E hoje eu vim falar exatamente disso. De quanto nós, pais, quando dirigimos nossos filhos no caminho correto, isso dá bom fruto. Hoje eu venho agradecer a Maria e a Mariana, porque eu me afastei e elas continuaram no caminho do Senhor e não desistiram de mim. Elas jejuaram, elas oraram por mim, para que eu pudesse me encontrar com Cristo novamente. Então, filhas, a mamãe só quer pedir perdão pelas vezes que eu te magoei e agradecer por vocês. E vocês, gente, que têm filhos, pais e mães, ensinem seus filhos o caminho que eles devem andar. Amém. Glória a Deus. Para a gente finalizar, um testemunho da equipe. Vem, Cíntia. Glória a Deus. Para. Como que eu vou chorar, gente? Irmãos, Jesus é lindo. Eu sou convertida há muito tempo e por um descuido eu me desviei, eu me afastei e eu tenho pessoas que insistiram na minha vida. Eu não sei se estão aqui, mas uma delas é o Wanderson e a Fernanda, que foram instrumentos de Deus, que perseveraram, que oraram comigo, que choraram o meu choro e nunca desistiram de mim. Como foi o meu retorno? Toda virada de ano, o pastor ele lança uma palavra. E essa palavra ela não é em vão. O ano passado eu recebi a palavra, a igreja recebeu a palavra das portas abertas. E as portas elas foram em todas as áreas. E esse ano foi o ano da restituição. E eu tenho vivido isso em todas as áreas. E é prazeroso demais servir cada um de vocês. Há um tempo atrás eu percebi que eu precisava passar e receber algo novo da parte de Deus. E eu passei. E é tão prazeroso, irmãos, a gente passar e depois servir e ver vidas sendo transformadas. Diante disso, o Senhor me deu uma palavra. É a palavra que já está sendo ministrada na igreja, mas eu meditei nela. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, eu não sei há quanto tempo você tem andado, longe, distante, mas eu estou aqui para falar da parte de Deus. O Senhor tem algo novo para liberar na sua vida, assim como Ele liberou na minha. E eu tenho vivido a restituição de Deus e o sobrenatural de Deus. Esse é o meu testemunho para vocês. Glória a Deus. A gente vai agora mostrar o vídeo do encontro, amém? Apagar as luzes. Danilo. Glória a Deus. É hora de despertar. Levantem-se, atalaias. Você não está aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que te trouxe. E quando nos colocamos diante dele, somos fortalecidos, renovados e revestidos com a armadura de Deus para permanecer firmes, mesmo quando o dia mal chegar, e vencer sem retroceder. E ele tem poder para transformar a tua vida, curar tuas feridas, restaurar o que foi perdido e reacender a chama da fé dentro de você. Por isso, não retenha nada. Entregue-se por completo. Este é o momento, este é o lugar, e Deus já está aqui. Eu tentei me esconder de ti. Fui embora, abandonei minha casa, mas de longe pude perceber
de braços abertos me esperava. Mesmo tão distante, não me esqueci. Quando precisei, estavas perto. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor. Mesmo tão distante, não me esqueci. Quando precisei, estava perto. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua. Nada, nada, nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua. Levante a sua mão aí, diga: eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua. Nada, pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, eu tenho nada eu sei sem ti, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Igreja, deixa eu falar para você. E final de semana tem mais. Final de semana tem encontro Kids. Aleluia. Glória a Deus. O ambiente já está preparado. Essas crianças se encherão do poder de Deus. Então prepare-se, amém? Igreja, se prepare que nós viveremos mais momentos de encontro em nome de Jesus. Mas eu quero orar agora para os encontristas, amém? Vamos ficar de pé. Igreja, estenda as mãos para cá, amém? Glória a Deus. Pai, nós colocamos a vida de cada encontrista diante do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que esse tempo, ó Deus, a qual o Senhor marcou a vida deles, eles possam viver essas experiências sobrenaturais. Ó Deus, que nada possa impedir os meus irmãos de viver essa vida com o Senhor, uma vida livre, ó Deus, repleta de bênçãos, de unção, de graça e de vida de Deus. Eu declaro sobre cada um deles o poder de Deus se manifestando de uma forma sobrenatural, fortalecendo, enriquecendo, elevando eles a andarem em níveis maiores com experiências do Senhor. Nós oramos e abençoamos a vida de cada um deles em nome de Jesus, amém, igreja? Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, estamos encerrados. Aleluia. Os familiares podem vir receber os encontristas. Lembrando que semana que vem nós teremos culto pela manhã. Amém? Próximo domingo, culto pela manhã e à noite.